Muito bem-vindos ao fechamento do portfólio MDR de 2025. Então, para quem está chegando agora e não está atualizado aí nos meus posts da minha conta no X, @mdroberto, desde junho de 2025 eu comecei a postar todos os trades que eu faço, swing trades que eu faço no mercado internacional, e só comecei colocando só a entrada e tal, né? E todo mês eu ia fazendo um vídeo de fechamento colocando só os gráficos, né? Sem a minha interação. Mas o negócio está indo tão legal e eu comecei também a postar mais coisas e mais explicações do porquê dos trades, né? Que eu decidi então fazer um vídeo de fechamento do ano, tá? Basicamente, nesse vídeo, a gente, obviamente, vai ver o resultado aqui de dezembro de 2025, mas eu quero mostrar para vocês muito mais o conceito dos trades que a gente usa no método 10x, né? Então, praticamente tudo gráfico semanal, e aí em tendência forte, né? E no caso, pegamos aí uma maré depois da, do tarifaço do Trump, nós pegamos uma maré de alta, então os trades foram muito bem, com uma taxa de acerto muito alta e uma performance espetacular, tá bom? Então é isso que nós vamos mostrar nos vídeos, explicar um pouquinho o conceito dos trades e a gestão desses trades, como é que está sendo feito, tá bom? Então, indo aqui para os gráficos, nós temos mais ou menos uns 40 trades, tá? Tem alguns trades que já foram encerrados e outros que continuam, porque como é gráfico semanal, então, às vezes, o swing trade fica por meses, né? E nós estamos falando aqui de um portfólio de praticamente, não é um position, né? Mas são swing trades de longo prazo. Nós estamos falando aqui de day trade ou swing trades de curto prazo, tá bom? Então, começando aqui, eu separei pelos principais índices, né? Os trades que nós fizemos nos índices, depois o que brilhou nesse ano, que foram as commodities, foram os nossos melhores trades, né? E aí os relacionados com eles, que são as mineradoras e tudo mais, e depois a gente entra em ETFs, que são ETFs estratégicos em alguns setores que eu considero bem estratégico, e alertei isso bem, né? E por fim, a gente passa pelos papéis que a gente fez o trade, né? Então, começando aqui pelo gráfico semanal do SP 500, nós vemos aqui o quando foi a entrada, né? Então, a entrada foi aqui, né? Ou seja, ele já tinha marcado aqui esse fundo de lado e terminado a volatilidade, né? Do tarifaço, né? E aí aqui no gráfico diário ele deu uma bela de uma oportunidade. Então, vamos ver aqui no gráfico diário aonde, veja lá que aqui foi a entrada, né? Aonde ele fez aqui, ele vinha nesse zigue-zague de alta, né? Aí a média já estava virada para cima, essa média de 50, ele fez aqui um pullback, deixou um 2, 3, e aí nós compramos aqui neste rompimento, tá? E aí, desde então, nós vemos gerenciando esse trade aqui, e a gente pode voltar aqui para o gráfico semanal para ver aqui a gestão desse trade, né? Então, vamos voltar lá. Desde que nós entramos aqui, ele fez uma bela de uma pernada de alta, né? E nesse momento está no topo histórico, o mercado está rolando aqui, estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de janeiro, né? Para vocês verem que a gente não para. E na segunda-feira, dia 5, voltamos ali com a sala do método 10x, né? E aqui o stop gain neste momento está aqui, tá? Isso aqui é muito importante, a gestão do trade, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Se você quer fazer trades de longo prazo com ganhos substanciais, como esse daqui, né? 17% aqui nesse trade, a entrada foi em maio, você precisa realmente saber fazer a gestão aqui do stop gain, tá? Então a gente faz a gestão aqui trazendo o stop gain para o fundo. E aí você não sabe onde é que vai terminar a tendência. Você fala assim, mas e se o mercado der uma virada e voltar aqui e pegar você devolver, deixar uma grana na mesa? A gente sempre vai deixar uma grana na mesa, mas o único jeito de você realmente fazer trades de longo prazo é você gerindo assim, subindo o stop gain pelos fundos, tá? Seguindo então agora para o Reino Unido, né? Então esse daqui também foi um trade espetacular, onde ele recuperou aqui, voltou para o topo histórico, né? E aí quando chegou aqui no topo histórico, ele deu essa oportunidade aqui de consolidação e um rompimento aqui com um stop bem justo, né? E aí esse trade está vindo aqui numa tendência de alta, né? Ele estabeleceu esse canal de alta aqui, né? E nesse momento o nosso stop gain está aqui e ele está no topo histórico. Como eu disse, nós pegamos aí uma tendência de alta bem interessante, né? Olhando aqui o momento que a gente estava aqui da Espanha, né? Também outro trade aqui feito na Europa, né? Então isso aqui muito claro, né? Ele já tinha rompido o topo histórico, consolidou e quando fez esse rompimento nós fizemos a entrada e esse daqui é um trade que está no topo histórico também, nesse momento já está com mais de 20% de gain, o stop gain aqui embaixo dessa barra vermelha, tá? Falando aqui da Itália, também, essa foi uma entrada mais recente que eu alertei no X, esse 1, 2, 3 aqui pelo gráfico diário, né? E a entrada aqui ele já rompeu o topo histórico. Então, só mostrando aqui rapidamente o gráfico diário, onde foi o alerta, né? E vocês podem ver esses posts aqui no X exatamente no momento em que a gente alertou. Eu vou mostrar aqui rapidinho.
Então tá aqui, turma. Esse post aqui foi feito no dia 20 de novembro, né? E mostrando aqui essa linha de tendência, esse 1, 2, 3 aqui, a imagem, né? E o que provavelmente o gráfico ia fazer. Aí a gente volta agora lá para os nossos gráficos e a gente vê aqui o que ele fez, muito parecido com o que nós esperávamos, né? Não tem como prever o futuro, tá? No análise técnica não faz isso, o que a gente trabalha com probabilidades. Então, isso daqui é uma configuração com alta probabilidade de fazer esse movimento e foi o que aconteceu, tá? Seguindo aqui, a Alemanha. A Alemanha não fez tanto o que era provável, né? Então, ela rompeu o topo histórico aqui, fizemos a entrada, o stop estava aqui embaixo, ele continua aqui embaixo, mas isso aqui está lateralizado lá desde maio, né? Em algum momento esse negócio vai romper, por isso que a gente ainda não saiu desse trade, tá? Indo aqui para a Ásia, o Japão. Foi um belo de um rompimento aqui desse topo histórico lá de 1980, né? Então nós pegamos toda essa pernada, agora ele está aqui embandeirando, né? Pronto para fazer um novo movimento e o stop gain está aqui embaixo dessa bandeira, tá? Olhando aqui o Hong Kong, né? Que ele reflete aqui o índice da China. Isso daqui nós tomamos stop, né? Então ele fez o rompimento e aí depois voltou e veio aqui, pegou nosso stop e está lateralizado até agora, tá? Então a maioria dos três deu certo, mas alguns dão errado, né? Aqui a gente começa o destaque aí do ano, que foi o ouro, né? Então, pegamos esse rompimento aqui, que cansamos de falar lá também no X, né? E aí ele veio, fez esse movimento e agora fez um novo rompimento aqui, né? A semana passada teve aqui uma correção, mas ele já está mostrando reação. O stop gain está aqui embaixo desse fundo, né? Aqui a prata, que foi o destaque do ano, né? Com mais de 100%, 111% nesse momento está dando esse trade, né? E a entrada aqui era óbvia, né? O rompimento aqui desse topo, cansamos de falar aqui no 35, depois ele fez outro rompimento aqui no 50, que nós também cansamos de falar, né? E ele realmente foi o meu melhor trade aí do ano, né? Mas nos metais, isso daqui não parou por aqui, né? Nós temos também a platina, que fez aqui também um belo movimento. Nesse momento aqui, nós estamos com mais de 40% de gain. Na semana passada, ele fez essa barra aqui de correção forte, né? Bastante volatilidade. O stop gain está aqui, mas ele já está reagindo, né? Olhando aqui o urânio. O urânio, ele até deu um trade aqui, nós pegamos também a mesma configuração, né? Rompimento, né? O stop estava aqui embaixo, ele andou bem, só que aí depois entrou a volatilidade aqui, aí nós apertamos o stop aqui e ele virou para baixo e saímos aqui com um lucro aí de uns 6%, né? O Palladium também está no mesmo movimento, né? Então nós pegamos aqui, isso daqui é clássico, tá? Então ele vem aqui, assenta em cima da média, né? A média virada para cima, faz aqui o 1, 2, 3, e aí nós pegamos essa entrada e ele está indo muito bem. A mesma coisa, o stop gain embaixo dessa barra aqui, não tem jeito, tá? Tá com volatilidade, a gente tem que saber que pode voltar, né? Como são trades de longo prazo, não tem problema, a gente vai conduzindo o trade do jeito que tem que ser. Aqui, mineradoras, né? Então, o GDX é um ETF de mineradoras, né? Então, o rompimento de topo aqui fez uma bela de uma pernada, aí quando virou para baixo aqui, nós saímos desse trade, e depois ele fez esse 1, 2, 3 aqui, e nós entramos novamente, tá? Nesse trade, e ele está indo muito bem, obrigado, o stop gain está aqui, tá? A AIM, também American Eagles, é uma empresa mineradora, né? Então aqui rompimento de topo, né? O stop estava aqui embaixo, nesse momento aqui agora está fazendo uma nova consolidação, o stop está aqui embaixo e deve fazer um novo rompimento, deve dar uma nova entrada, né? XME também é um ETF de mineradoras, fizemos duas entradas, né? Uma entrada aqui pelo gráfico diário, vocês vão ver aqui a primeira entrada, vamos colocar no gráfico diário, ela foi aqui, olha só, clássico 1, 2, 3, esse negócio vinha aqui numa tendência de alta maravilhosa, né? Aqui a média suportando o preço, ele veio aqui, fez 1, 2, 3, o rompimento, e aí foi embora, né? Aí a gente vai aqui para o semanal para fazer a gestão do trade, né? Então, veja que quando ele marcou o topo aqui, nós fizemos a saída desse trade, e aí depois ele fez mais um 1, 2, 3 aqui pelo semanal, nós fizemos uma segunda entrada e esse trade ainda está andando, né? Então veja que o primeiro trade aqui deu quase 30%, esse segundo trade aqui está com 7,5%. A CCJ, outra mineradora, a Cameco, né, mineradora, ela fez o rompimento aqui, aí deu uma voltada, não chegou a pegar o stop, quase pegou o stop, mas ela está lateralizada aqui. Isso aqui deve andar, então não encerramos o trade ainda, né? SMH é o ETF de semicondutores, né? Então fez esse rompimento aqui de topo, né? Andou para caramba, aí deu uma voltada e agora está aqui no topo histórico novamente, pronto para fazer um novo rompimento, uma nova entrada, stop gain, está aqui embaixo desse fundo. A IQ é um ETF de inteligência artificial, tá? Então fez o rompimento do topo histórico, consolidou, fizemos a entrada, aí agora ele está embandeirando aqui, né? O stop gain está aqui embaixo desse fundo e isso aqui deve fazer um novo rompimento para dar uma nova entrada, tá? A gente vai zerar o portfólio aqui desse ano e vamos começar tudo com novas entradas porque isso daqui não é o meu portfólio real, é um portfólio teórico. A maioria das posições aqui eu tenho também, né?
mas é muito mais mostrando identificação de oportunidades aí para compartilhar com vocês de graça, tá? Então, se você ainda não está me seguindo no x.com, @mdroberto, você está deixando dinheiro na mesa, porque tudo isso daqui está sendo alertado praticamente em tempo real, né? A hora que tem a configuração, a gente mostra, né? Aqui é o Ketum, é um ETF de computação quântica, né? Então fez esse rompimento aqui de topo histórico, né? Depois fez uma consolidação, deu até um outro rompimento, a gente já estava posicionado. Ele deu uma voltada, o stop gain está aqui, mas deve fazer um novo rompimento aqui, tem mais trade para esse ano, né? E agora, para concluir, nós temos aqui os papéis, né? Os principais papéis. Essa Apple, né, que fez a correção aqui depois da correção do tarifaço, né, quando ela voltou para cá e deu essa consolidadinha, aí nós fizemos a entrada, ela já veio, rompeu o topo histórico, o stop gain está aqui, vamos ver se ela continua para cima, né? Quando estiver para cima, nós vamos manter as posições, tá? A meta, nós fizemos a entrada aqui, né? A hora que ela fez aquele gap do balanço e aí depois voltou um pouquinho, aí fez o rompimento, a gente fez a entrada. Aí o que acontece? Aqui ela pegou e fez esse topo duplo aqui com divergência de FR, né? E aí nós apertamos o stop aqui embaixo desse topo duplo, veja aqui a divergência de FR, né? E foi sensato sair porque ela corrigiu mais. Tem mais compra nessa meta aqui, tá? Ela tem aqui essa linha de tendência, né? De longo prazo, que está suportando o preço, né? Então, isso daqui deve ter mais testes de topo ainda na meta, tá? Mas no momento não estamos nela, né? A Microsoft, fechando aqui, a Microsoft também foi a mesma situação. Deixa eu voltar aqui o IFR porque aconteceu a mesma coisa, né? Foi um belo trade aqui, rompimento de topo histórico, tal. Ele tinha deixado um stopzinho aqui pelo diário, né? Só que aí o que aconteceu? Veio aqui, fez esse topo, né? O IFR super sobrevendido, sobrecomprado, voltou aqui, fez esse topo duplo, né? E aí virou para baixo. Aqui tinha muita divergência, a gente apertou aqui o stop gain e pulamos fora. Estamos esperando ela reconfigurar para uma nova compra, tá bom? O Google tá maravilhoso. Fizemos essa entrada. Ele deu várias entradas aqui, né? Mas nós pegamos essa daqui, foi uma bandeira de alta aqui pelo gráfico diário que nós pegamos, e agora ela está fazendo aqui uma nova bandeira, tá? O stop gain está aqui, deve fazer um novo rompimento aqui para esse ano, tá? Se nada mudar, deve continuar do jeito que está. Então, continuamos aí otimistas com a bolsa até prova em contrário, tá? A Nvidia, apesar, olha só, essa entrada aqui foi uma consolidação aqui no rompimento do topo histórico, nós pegamos, né? Ela veio aqui e não perdeu fundo ainda, né? Então, o stop gain está aqui nesse fundo e ela tem tudo para continuar para cima, né? Tá voando a Nvidia. Indo para os bancos agora, passamos as magníficas, né? Os bancos JP Morgan, olha só, rompimento de topo histórico, né? Ele enrolou um pouquinho, mas agora já está rompendo aqui e indo embora, né? O stop ainda está aqui embaixo, ainda estamos no risco nesse trade, porque ele não fez o pivô de alta, né? American Express, esse daqui já deu para subir o stop gain, né? Então também compramos aqui o rompimento do topo histórico, né? Veio aqui e agora essa consolidação aqui deve dar mais um trade, o stop gain já está aqui na entrada, tá? A HSBC também rompimento de topo histórico, veja que os trades são todos muito parecidos, né? O stop aqui embaixo está indo embora, olha só, está voando esse HSBC aqui, esse trade já está com 32% de alta depois do rompimento do topo histórico, né? O Deutsche Bank também aqui, ó, rompeu o topo histórico, está um pouco preguiçoso, mas o stop está aqui embaixo, ele está topo histórico, tem tudo para continuar para cima, tá? Destaque de bancos do Brasil, Nubank, né? Nós falamos aqui desse Nubank, né? Um triângulo ascendente aqui, todos esses três aqui foram postados, tá? Então ela fez o rompimento, depois do rompimento ela está dando uma engasopada aqui, não é legal, nós já subimos o stop para cá, ainda está no risco, mas deve fazer o rompimento aqui, tá tudo bem com o banco e está acompanhando todos os outros bancos, né? A BlackRock nos estopou, né? Então fez aqui o rompimento, andou bonito e tal, e depois voltou de uma vez aqui em 2 semanas e pegou o stop aqui, saímos no prejuízo, tá? O Berkshire, ainda estamos no trade, tá? Ele, pegamos aqui esse 1, 2, 3 aqui de fundo, aí ele veio aqui, deixou um fundo mais alto, topo mais alto e tá indo, né? Então o stop gain tá aqui, ainda tá no risco, mas esse trade aqui deve continuar andando aos poucos. A Berkshire não é um ativo que é explosivo, né? Ele geralmente anda mais devagar mesmo, né? A RCL deu um pequeno gain aqui, né? Então, o rompimento de topo histórico, esse ativo aqui, a gente já tinha feito outros trades, andado bastante, né? Aí ele veio aqui, deixou esse fundo, ameaçou romper e aí depois voltou. Aí a gente pulou fora aqui e agora estamos esperando uma nova oportunidade, né? A Cisco, rompimento de topo histórico também, né? Assustou aqui na semana seguinte, mas foi embora, né? E agora estamos com stop gain aqui e deve romper e andar mais, né? Essa Leidos Holding, ela está aqui, nós estamos com stop gain aqui, né? Veio aqui testar o topo e agora está virando aqui para baixo, qualquer coisa a gente sai fora, né? A TSM também, lá dos semicondutores, né?
Então fez o rompimento de topo histórico, indo muito bem. Agora aqui ó, tem uma nova consolidação aqui. Se romper tem mais trade, o stop gain está aqui embaixo, tá? A Rolls Royce, o ativo está numa tendência de alta muito forte, né? E aqui, quando ela fez esse rompimento de topo histórico, a gente entrou, o stop estava aqui embaixo, continua aqui, mas ela consolidou, ela resolveu ficar mais tempo aqui, tá? De qualquer jeito, tem uma nova entrada aqui, nós continuamos posicionados, porque não perdeu o fundo, não pegou o stop, estamos esperando. O Walmart está indo bem também, topo histórico, né? Então compramos esse rompimento do topo histórico, aí andou, está fazendo um pullback aqui, e deve continuar para cima. Subimos um pouco o stop aqui para esse fundo, tá? O Bitcoin decepcionou esse ano, tomamos um stop aqui, foi um stop pequeno, porque nós fizemos essa entrada aqui, aí ele andou, veio aqui para o topo histórico, tal, 126 mil, não sei o quê, e aí virou para baixo aqui com divergência, tal, aí nós apertamos o stop aqui depois que ele virou para baixo, né, e acabamos saindo aqui no prejuízo, e agora estamos esperando uma nova oportunidade de compra se ele reagir para cima. E o único trade vendido aqui de todo o portfólio foi o Cacau, né, então o Cacau fez aqui um clássico topo, né, então veio aqui, topo, fundo, aí tentou fazer um topo mais alto, falhou, veio aqui fundo, topo mais baixo, aí veio aqui, quando ele deixou esse topo mais baixo aqui, nós vendemos aqui nessa perda, né, e agora ele está indo aqui, o stop gain está aqui, indo muito bem, tá bom? Então, turma, isso daí que eu queria mostrar para vocês, tá? Sobre o portfólio, foi um resultado espetacular. Aqui, para quem está assistindo esse vídeo pelo X, tem mais detalhes, né? Do quanto foi o resultado no mês a mês, né? Desse portfólio. Obviamente, o resultado está espetacular, porque nós pegamos uma bela, uma tendência de alta. Nem sempre é assim, mas quando tem a tendência, você tem que aproveitar e surfar. Nos momentos mais difíceis, a gente sofre um pouco mais e gerencia o risco, tá bom? Então é isso aí, turma. Desejo para vocês todos aí um belo 2026 com muito sucesso e muito louco na Bolsa de Valores. Um abraço.